força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso BNI. Estamos em Santos, entrevistando membros daqui, da cidade de Santos, e não poderia deixar aqui o meu agradecimento a Alexandre Montalvani, diretor executivo dessa região, e também a Vanessa, que é a diretora ideária, e que com muito carinho nos recebeu aqui em Santos. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. A idealização desse projeto, do podcast, é fazer com que as pessoas possam vivenciar um pouquinho do que é estar dentro da maior e mais bem-sucedida rede de networking do mundo, que é o BNI. Hoje recebendo aqui com a gente a Carla. Ela é veterinária e ela vai contar um pouquinho pra gente do que é essa vivência do BNI. Carla, muito obrigada por ter vindo. É um prazer receber você aqui. Fico muito feliz em saber que, embora estejamos no último dia útil do ano, as pessoas aqui ainda querem fazer a diferença na vida de alguém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Me conta um pouquinho sobre o BNI, como foi que você entrou no BNI? Como foi esse convite? Quem te fez esse convite? Como você recebeu? Como foi essa primeira reunião? Bom, eu sou médica veterinária, né? E eu tenho uma cliente da minha equipe, que é a minha madrinha de BNI, que é a doutora Andréa Ferro, que é advogada trabalhista. Ela ocupa a cadeira de advogada trabalhista. E eu tenho uma história com ela de anos, né? Eu cuido dos 5 Spitz dela, enfim, é uma história. E no final do ano passado ela me fez o convite, né, para participar do BNI. Aí eu fui na reunião, estava em recesso, eu fui na primeira reunião, né? E assim, eu me apaixonei e eu queria entrar e nada acontecia para eu conseguir entrar. Aí de repente tudo aconteceu e eu entrei, final de fevereiro. E assim, é uma experiência apaixonante, tanto na vida pessoal como profissional. Eu só cresci, encontrei grandes amigos, que são os meus melhores amigos, conheci pessoas fantásticas. E assim, eu só tenho a agradecer ao BNI. O crescimento fez isso na minha vida, tanto pessoal como profissional, principalmente profissional. Que maravilha, Carla. E você, quando você foi para a primeira reunião, você já conseguiu nessa primeira reunião entender tudo? Por que eu sempre pergunto sobre isso? Porque muita gente que assiste a gente ainda não foi a uma reunião do BNI. Sim. E aí fica na dúvida do que é, né? E como que eu posso ter ideia ou dicas do que eu preciso prestar atenção nessa primeira reunião, para eu entender um pouco do que se passa. É que assim, eu fui, né, pelo convite da doutora Andréa e desde o primeiro instante, o primeiro minuto de reunião, aquela energia do café da manhã, a energia dos membros, e eu faço parte da equipe mais importante da Baixada Santista e está em segundo lugar do Brasil. A gente esteve em primeiro lugar, que é o BNI Indicium. Nossa equipe é muito grande, né? Temos, eu acho que quase 120 membros.
Mas a gente, tipo, é uma energia muito bacana. É uma energia que só indo na reunião para poder entender. Eu imagino que sim, uma reunião que a gente tem mais de 110, são 115 ou 116 membros. Sim. É fantástico. É fantástico, Não tem como. todo mundo se dá bem, todo mundo, a gente tem a turma das meninas, que a gente sempre tá junto, seja para tomar um café da tarde, ou ir fazer a unha, a gente sempre tá todo mundo junto. A gente vai na praia, a gente faz passeio ciclístico, tem as festas, e tem o network. Então, assim, é surreal. Só indo pro BNI para poder saber. Só quem tá lá sabe realmente o nosso propósito. O legal é que, assim, quando você tem pessoas negativas do teu lado, você atrai a negatividade. Sim. E dentro do BNI, todos nós estamos com o mesmo propósito, que é prosperar. Então, olha que energia. Olha que bênção. Tudo flui. Eu acho que quando a gente tem alguém dentro do BNI com a energia do ficar reclamando eternamente, sempre, ela se deixa excluir, né? Porque acontece isso dentro da equipe, né? Ela vai ficar sozinha. Fica sozinha. Ela vai ficar sozinha, porque dentro do BNI, o que é que a gente está sempre falando sobre crescimento. Crescimento e prosperidade. Como que a gente pode crescer? A gente sempre está crescendo? Nem sempre. Mas a gente sempre está falando sobre isso. Sim. É sobre falar sobre como crescer, o que é que a gente pode fazer, como fazer diferente. A gente fez dessa forma, não deu certo? Vamos fazer então de forma diferente. Só esse meio, essa atmosfera, ela é propícia a fazer com que as pessoas pensem dessa forma e queiram crescer junto, né? Sim, sim. E é bem interessante que as pessoas falam, nossa, mas você é veterinária, né, no BNI, por que não? Por que não? Eu faço atendimento domiciliar, eu atendo vários membros, inclusive eu atendo membros de outras equipes, tá? Olha aí, que legal. E assim, tanto que eu trabalhava numa clínica meio período, né? E só fazia domicílio período da tarde. O BNI fez minha vida prosperar tanto, teve um crescimento tão bom, que eu saí da clínica e agora eu me dedico só para metodologia. Fazer 1 a 1, a gente se reúne muito para tomar café da tarde uma vez por semana, alguns membros, já aproveita, faz 1 a 1, e esse negócio de eu fazer domicílio é legal, que eu sempre tô na casa de um dos membros, tomando um cafezinho, comendo um bolo. Sim. E é muito gostoso. Sim, quem escuta, né, pode pensar que, como assim? Então, você hoje está vivendo o BNI. Na verdade, o que aconteceu é que você tinha uma clínica, você trabalhava. Isso. E hoje você só faz domicílio, que é a sua cadeira bloqueada dentro do BNI. Isso. Não é isso? Isso. Mas isso só aconteceu porque existe um retorno. Claro. Porque se não existisse, você não teria feito isso. Tanto que eu renovei. Graças a Deus, até quando eu vi a mensagem no grupo do Indício, né? Parabéns pela renovação, não sei o que. Nossa, eu até me emocionei. Porque pra mim, eu vivo o BNI. Você sabe que quando eu entrei na primeira equipe do BNI, eu tive um mentor nessa parte de... Ele era da parte de coordenação e mentoria. Certo. E ele me ensinou a identificar e a entender o semáforo. Ele é veterinário. Luiz Vilas Boas, BNI Providência Itu. O melhor, ele agora fez 8 anos, ele é membro fundador. Que legal. E o mais fantástico que eu acho de tudo é que você vai perguntar para ele assim, Vilas, quantas faltas você tem no BNI? Nenhuma. Mas 8 anos de BNI. Aí, cara, tu não tira férias? Claro que tiro férias. Tem o recesso do BNI, não tem no final do ano? É isso mesmo. Eu emendo mais 15 dias para minhas férias, boto um substituto, mas falta? Nunca tive. Não tem por que faltar. É o dia mais legal da semana. É o divisor de águas da semana, para mim é a quarta-feira de manhã. A minha semana só faz valer a pena depois de quarta-feira. Aí, tipo, parece que engrena. Tá com eles,
ver as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu digo, eu amo, né? Eu lembro, quando éramos em 30 meninas, né? Eu tive um problema pessoal, né? Logo que entrei no BNI, foi muita informação. Aí eu fiz Empretec e aquilo me girou uma chave. Entrei numa depressão. E nunca me esqueça, a Daura Menezes, ela falou: Carla, você tem 29 irmãs agora. E todas elas cuidaram de mim. Indo na minha casa, me alimentando. A Daura só ia embora quando eu dormia. E aquilo fez eu, caramba, gente, eu não tenho esse direito de ter tristeza. Olha como as pessoas gostam de mim, olha como as pessoas cuidam de mim. E aquilo, o BNI fez eu levantar. Então, eu tenho uma história de vida, tá? De vida, de saúde. E fora os amigos, né, que eu conheci, que agora fazem parte da minha vida, que a gente sai, viaja, vai pra barzinho, vai dançar, ou simplesmente se encontra pra um café. E semana passada a gente tava comendo pastel. E assim, é uma história muito legal, pra mim, não só profissionalmente, porque eu sou formada há muitos anos, eu tenho uma carteira vasta de clientes, mas a minha história com o BNI é mais pessoal. Mas ela te dá retorno financeiro. Me dá retorno financeiro. Porque a gente fala muito, o que é que eu falo muito dentro dos grupos, né? Que não somos um grupo de amigos. Parêntese. Uhum. Temos amigos dentro da nossa equipe. Sempre tem. Os meus melhores amigos são do BNI. Eles vieram do BNI, certo? Me acompanham na trajetória, mas eu conheci dentro do BNI. Mas o que é que eu falo? A gente não pode ser amigo tamanho que a gente não possa cobrar um do outro o que precisa ser feito. Sim. Porque a gente não pode esquecer, né, que é um grupo que a ideia é gerar negócios uns para os outros. Sim. Mas referências, né? Mas às vezes o fato de ser amigo meu, pra mim, é muito melhor. Sim. Porque, logicamente, que eu posso cobrar do meu amigo, sim. Por que eu não posso cobrar do meu amigo? E eu cobro com mais facilidade ainda. Sim. Do que aquele que eu não conheço. Aquele que eu não conheço, eu não tenho intimidade. Mas se é um amigo meu, esse eu posso cobrar. Posso chamar ele na chincha, como a gente fala, e dizer: vem cá, por que não tá fazendo? O que é que tá faltando pra fazer? Precisa de ajuda? Tô aqui pra te ajudar. Né? Porque existe essa ideia de que quando é amigo, a gente não vai chamar a atenção. Não, aí é que cobra. Aí é que não é isso. Aí é que cobra. Eu penso dessa forma, aí é que a gente cobra. Mas é assim, no meu grupo, mesmo sendo um grupo grande, a gente sempre tá de olho no semáforo, tá? Tipo, fulano tá no vermelho, não sai do vermelho, não, bora ajudar. A gente se junta, o que tá faltando para ajudar esse membro? Então, nossos membros são todos quase sempre no verde. A equipe é a segunda do Brasil. Vocês fazem. Então, a gente se ajuda. Vamos, gente, fazer 1 a 1 depois da reunião. Vamos gerar referência. Fulano trabalha bem, indica, vai que pode confiar no trabalho. A gente vai na empresa da pessoa, a gente conhece tudo. Então, assim, a gente se ajuda. Para você ter uma ideia, Carla, da dimensão do que é o grupo que você está hoje, uma equipe pequena faz em 1 ano aquilo que vocês fazem em 1 mês. Essa é a dimensão da sua equipe. Então, muitas vezes eu pergunto para as equipes que eu tenho, menores, que tamanho vocês querem ser? Porque é isso. Quanto maior a equipe, mais negócios acontecerão nessa equipe. E que bom que existe apoio e suporte. Sim. Que bom. Porque aí é como se a gente dissesse: não à toa estão em segundo lugar do Brasil. Porque se vê uma atmosfera, né, boa para o crescimento, né, e de fato vocês fazem negócio, porque se não fizessem negócio, não eram a segunda equipe do Brasil.
Sim, eu tenho muito orgulho, assim, de falar que eu sou do Indicium. Sabe, eu visito agora eu vou ter tempo de maratonar, que nem eu falo, né, outras reuniões, Ah, outras equipes, sim. né? E quando me perguntam de onde eu sou, eu falo com a boca cheia, eu sou do Indicium. Aconteceu uma coisa muito interessante, faz pouco tempo. Pediram no grupão, que tem um grupão, né, de WhatsApp, que são todos os membros da Baixada. Tá. Indicação de veterinário, né? E aí todo mundo, Carla Espada, e indicaram o Mário, que é do Mais, que é meu amigo pessoal. Indicaram o veterinário que tá no Blessed, que é uma equipe nova, e Carla Espada. Aí tá, a pessoa entrou em contato comigo e eu fui fazer o atendimento. E aí eu perguntei, tá, mas com tanta opção, né? Tipo, por que você me escolheu? Porque você é do Indício. Olha aí. Então aquilo encheu meu coração assim, de uma forma, eu falei, nossa, que orgulho, velho. Que grupo. Tanto que agora eu me dedico ao Indício. Sim, muito bom saber disso. A gente fala em toda reunião, a gente conversa sobre valores. Os valores do BNI, os 7 valores do BNI. A gente sempre tem um valor que fez, nos motivou a entrar. E a gente às vezes vai mudando qual é o valor que a gente está mais apegado ultimamente, né? A gente tem disso quando a gente é membro. E eu já vivi essa experiência também de ser membro. Qual foi o valor que fez você entrar? Então, o que move o BNI é o Giver's Gain, né? Você referencia para poder ser referenciado. E eu amo referenciar quem é do BNI. São pessoas de confiança, são pessoas... Assim, eu sou muito suspeita, então... Eu faço a mesma coisa, eu vou lhe dizer, Carla, eu procuro primeiro dentro da rede. E eu só vou para profissional fora da rede Se não tiver cadeira. se eu não tiver dentro da rede. É, E assim, não puxando a sardinha para o meu lado, mas primeiro eu procuro dentro da minha rede, sim, dentro dos meus membros. sim. Não tendo dos meus membros, aí eu procuro nos membros do contorno, que vai ser mais fácil para resolver meu problema. Se não, no nacional. Mas eu sempre estou procurando fechar negócio. E aí, por quê? Exatamente pelo que você me falou. Porque eu sinto segurança de fazer isso, Sim. né? Então, um exemplo. Eu estava precisando de ovos de Páscoa. Botei lá, não tenho ninguém perto de mim. Mas eu tenho em São Paulo, na capital. Eu moro em Itu, interior de São Paulo. 50 minutos. Uhum. 1h30 o Felipe vai todo dia. E aí eu pensei, vou entrar em contato com ela. Entro no Connect, o nosso aplicativo, lá tá no Connect já testemunho. Opa, testemunho de outra pessoa dizendo que comeu e que gostou, não preciso de mais nada. Né? A parte mais gostosa são os testemunhos. Encomendei com ela. E nisso, infelizmente, deixei de encomendar com quem eu encomendava na cidade. Por quê? Porque ela não é membro BNI. Ah, poxa, mas aí você deixa de favorecer alguém que está na sua cidade para favorecer alguém que está dentro da rede do BNI. É exatamente isso que eu É faço. bem isso. E por que eu faço isso? Porque aquela pessoa, ela tem minimamente o mesmo propósito que eu, ajudar as pessoas. Sim. E aí, por que eu não vou ajudar ela? Se ela também tá nessa. Uma coisa muito interessante é a conexão não é só nacional, é mundial. Sim. Eu já recebi um e-mail de um membro, se não me engano era da Síria, que ele fabrica roupinha pós-cirúrgica. Olha que fantástico. E ele, tipo, queria conhecer meu trabalho. E aí eu referenciei a Tati do Pet Shop, que eu levei ela pro BNI, Tá. né? E tipo assim, deixei eles em contato. Eu passei o contato dele pra ela. Não sei se tiveram contato, né? Que isso já faz um tempo, até esqueci de perguntar pra ela. Só que a conexão é mundial. É isso sim. É verdade. É verdade. Eu sei que a gente antes estava conversando aqui sobre as esferas, os Power Teams. Você me falou que lá no seu grupo existe um Power Team Pet. Isso. Me fala um pouco dele. Começou assim, eu fui a primeira, né? E aí eu me apresentava, né? Porque lá a gente tem 25 segundos para se apresentar, porque é um grupo muito grande. E eu era da área de saúde, né?
Aí entrou o Guto, o Gustavo Bittencourt, que ele é do Hospital Veterinário, Clinvet. Tanto que o cuidado que o BNI teve de perguntar pra mim se eu me importava. Falei, gente, bora, a gente só soma, eu faço domiciliar, ele é hospital. Um ajuda o outro, tanto que um indica o outro. É isso aí. Entendeu? Aí eu levei a Tati do Pet Shop e depois entrou o Laerte da Anclivet, que é um laboratório de diagnóstico veterinário. Então, a parte pet ficou muito grande para fazer parte da área de saúde. Aí se tornou um Power Team pet. Mas assim, a gente já apresentou juntos, a gente ganhou Oscar, porque a gente é muito unido, né? Um ajuda o outro. Não tem concorrência. A gente não concorre. Sim, quando a Carla fala de Power Team dentro de uma equipe do BNI, eles atendem o mesmo cliente em áreas diferentes. Eles conversam com o mesmo cliente, mas eles não concorrem entre si. E por isso, né, eles potencializam referências. Porque é muito mais fácil de você referenciar se você já está dentro desse grupo da Power Team. E também assim, eu vou te dar um exemplo. Tem o Gabriel Rimoli, né, que é do Sofá Novo de Novo, né, que é uma franquia que lava sofá. Sim. A gente fazendo 1 a 1, a gente descobriu que a gente tem tudo a ver. Porque 98% das casas que ele lava o sofá tem um pet. Sim. Então, às vezes esse pet tem um problema dermatológico por causa do sofá. Sim. Então ele me indica, eu indico ele, e assim a gente viu uma conexão que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tanto que quando eu trabalho muito com contrato de prestação de serviços, que são acompanhamentos anuais. Quem é do BNI e fecha um contrato comigo, ganha uma lavagem de sofá. Olha que legal. Você já referencia um membro. Porque ganha uma lavagem, entendeu? Tá. Ele me dá um desconto, eu pago direto pra ele, a pessoa fica com o sofá lavadinho, higienizado e tá tudo certo. Sabe o que é interessante observar na sua história? Se a gente prestar muita atenção no que você vai falando, a gente consegue entender o porquê existe sucesso nessa equipe, né? Quando você fala, me chamaram, conversaram comigo para saber se eu ia me incomodar com o fato de ter uma pessoa que ia bloquear a cadeira de hospital veterinário, porque eu atendia domiciliar. E eu falei, não, claro que não, a gente soma. Sim, a gente soma, que nem eu tenho uma paciente minha de domicílio, a Naná, que ela deu um problema na coluna e a esposa do Gustavo Bittencourt, né? Ela é uma excelente veterinária ortopedista. Mandei pra lá. A Paola Américo foi, operou a Naná ficou lá internada. Todos os dias eles tendo aquele cuidado de me mandar o boletim. Aconteceu também com a gatinha de um membro, do Gabriel Ciccone, né? Dono do Dona Angola. Minha paixão, ele é maravilhoso, é um dos grandes amigos um irmão que eu ganhei pra vida. E a gatinha dele ficou ruim, ficou internada, foi pra lá. E aquele cuidado deles me mandarem o boletim todos os dias, me falando os parâmetros, se a gatinha tava bem, se não tava. Se fosse ver, eles não tinham obrigação disso. Sim. Você consegue ver que quando a gente visita várias equipes ou a gente acompanha várias equipes e alguma equipe ela tem dificuldade de crescimento, muitas vezes é porque quem compõe essa equipe não pensa dessa forma. Não pensa no sentido de, ai que legal, sim, vamos crescer junto, vamos somar. Sempre pensa assim, não, pode concorrer comigo. Eu acho que em algum momento a gente pode vir a ter conflito. Então é melhor que não entre. É o tipo da mentalidade de uma equipe vai fazer com que ela tenha sucesso ou não. No sentido de, não que ela não vai ter resultado. Porque resultado, se você cumprir a metodologia, você vai ter. Sim, eu tô falando de o resultado sucesso. vem. Eu tô falando de sucesso.
Eu tô falando é de passar dos 100 membros, eu tô falando é de realmente ganhar dinheiro, né, fácil, entre aspas, no sentido de eu vou a um lugar que é próspero, positivo e profissional, falar da minha empresa, Sim. e eu colho frutos disso, porque eu também estou ali para contribuir com essas pessoas. Não é só participar, né? É de fato fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é um grupo de sucesso. Não é Sim. só participar. Não é apenas ser uma equipe do BNI e gerar milhões. É uma equipe do BNI que gera milhões, mas que tem um pensamento de que quanto mais, melhor. E também tem essa parte, eu peso muito essa parte pessoal, né? Porque eu tive uma experiência Sim, muito positiva. significativa. E eu tenho ainda, que nem quando eu fui tomar a decisão de me dedicar só ao Indício, só ao BNI, outras equipes também, né? Eu conversei com o Gustavo do Hospital Veterinário. Ele falou, Carla, vai, só vai, você tem competência. E eu fui. Uma outra experiência muito positiva, quando eu fiquei doente, tem o Gilmar, né, da Concerta Bike. E assim que eu saí dessa crise, ele organizou um passeio ciclístico. E eu queria muito ir, só que eu não tinha bicicleta. Aí eu sei que no final das contas eu consegui uma bicicleta emprestada, enfim. Foi no passeio, me encantei, ele falou, você gostou? Falei, nossa, eu acho que eu quero isso pra minha vida. Deu uma semana, ele mandou entregar uma bicicleta na minha casa. Isso é o BNI. Isso é o BNI. Isso são as pessoas que compõem o BNI. Sim. Então, é só coisa boa, não é... Eu falo, é negócio? A gente tá lá a Sim. trabalho pra gerar negócio. É o giver's gain, você Mas é tem que feito por referenciar. É feito por pessoas e por pessoas do bem. Pessoas que querem o melhor Sim. da gente. Então, por isso que eu falo que a gente é uma grande família. Tá, tudo bem. Tem pessoas que você se identifica mais. Que nem a gente tem um grupinho que eu chamo de subgrupo, que somos em 13, mas os 13 saem juntos, os 13 tomam café da tarde, os 13 almoçam, os 13 viajam. E porque tem aquela afinidade, Sim, é normal. Sim, é normal. Mas dentro do Indicium, a gente todos se dão muito bem. Não tem essa de, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. O pessoal fala que eu sou muito pé atrás com as pessoas, né? A Carla odeia todo mundo. Não é isso. É que eu sou observadora. Tá. Por eu ser veterinária, e eu ter que entender a linguagem dos bichos, eu tento entender a linguagem do ser humano. Então, eu primeiro observo bastante, né? Um novo membro quando entra... Aí todo mundo me zoa que é até eu fazer o primeiro 1 a 1. Que aí eu já passo do observar a amar. Tá. E como é que a gente pode ajudar esses membros que chegam nas equipes, Carla? Acolhendo. Você tem que acolher, você tem que entender a história da pessoa. Dentro da equipe existem histórias de vida, né? Eu sei porque eu vou na casa das pessoas, que nem tem o Denis, né? Corretor de saúde. A coisa mais gostosa, eu fico falando, sua cachorra não vai mais ficar doente, não? Porque é uma delícia sentar na cozinha dele, a mulher dele faz aquele cafezinho de coador, ele vai na padaria, busca um bolo, e a gente joga a conversa fora, conta histórias de vida. Então, lá, as pessoas, ninguém pode achar, todo mundo lá não teve uma história ruim de vida, não. Sim. Tem histórias lá que você olha assim, você fala, meu Deus. Como você passou por isso, né? Como você passou por isso? Sim. E tá aqui. Você é um vencedor. Sim. Então eu vejo nós como um grupo de vencedores. Vencedores, vitoriosos. Eu tenho muito orgulho de cada um, sabe? Todos eles, sem exceção. Dentro do BNI, eu ganhei curso, né? O Empretec veio através do BNI, né? Do Rafael Barreto, que é uma pessoa que todo ser humano precisa conhecer. Ele é gestor de negócios.
todo ser humano precisa conhecer o Rafael Barreto, tanto que ele é nosso coordenador de educação. Eu sempre falo para todo mundo, ele é sábio, escutem ele. Se ele tá falando que tem que ser assim, tem que ser assim. Ou você ama ou você odeia. Tá. Sabe? Aham. E fora, assim, é o que eu falo, eu sou muito suspeita. Não fala de BNI comigo porque eu só vou dar ponto positivo. Se você pudesse deixar um recado hoje para quem está chegando ao BNI, ao membro novo, o que é que você diria para ele? Eu diria para seguir a metodologia. Se existe uma metodologia, é porque dá certo. Então, você tem que fazer pelo menos um a um por semana. Claro que é legal fazer mais, Sim. né? Referenciar mais do que ser referenciado. Não chega lá querendo vender o teu produto. É isso. Você não pode chegar querendo vender. Já pensou se todo mundo chega numa reunião, eu querendo vender meu serviço, o Gabriel querendo lavar o sofá de todo mundo, a Cíntia vendendo óleo essencial para todo mundo, o Raul querendo arrumar o carro de todo mundo. Olha que bagunça. Não pensa em vender o seu serviço. Pensa em referenciar o seu amiguinho. Sim. Indicar ele, porque aí o seu serviço vem automaticamente. O gains vem. Vem. Eu também acredito piamente nisso, Carla. Queria agradecer a você por ter vindo, por ter compartilhado com a gente essa história. Eu acredito também que o BNI seja um lugar de apoio e suporte, que eu acho que é o que você vive. Foi o que me motivou a entrar na equipe do BNI lá atrás. É claro que a gente, no decorrer dos anos, a gente vai observando todas os outros benefícios que o BNI nos dá, mas eu ainda continuo sendo apaixonada pelo BNI por conta do apoio e suporte que eu tenho dentro da rede, né? E eu acredito que você também tenha sentido isso. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, a Vanessa Morresi me convidou, eu me senti privilegiada, muito feliz, porque dentro da minha equipe eu fui convidada, e mais um motivo de orgulho, né? E é isso. Givers Gain, e quem puder, vem pro BNI, que é só sucesso. Obrigada, viu? Para você que ficou até agora com a gente, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Essa é a ideia do podcast, por isso ele é legendado para o inglês, por fazermos parte de uma organização internacional, hoje, dezembro de 2024, com mais de 330 mil empresários envolvidos. Até o próximo episódio, muito obrigada.